Hoje nós vamos falar sobre o dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E não sei, não é do conhecimento de todo mundo, mas meu marido é deficiente visual. Você pode falar um pouquinho, Carlos, do seu problema? Posso sim. Eu sou deficiente visual e eu descobri isso com 18 anos de idade. A minha doença chama-se retinose pigmentar. Então eu descobri isso indo numa consulta de oftalmologista e o oftalmologista percebeu isso na minha retina. O que é a retinose pigmentar? A retina tem os vasos sanguíneos e eles vão morrendo e pigmentando, fica aquele como se fosse uma varize. E ali não passa a luz e a gente vai perdendo a visão. No meu caso é de fora para dentro. Então com 18 anos já foi detectado que o meu campo visual periférico, né, que é 360 graus, já estava 95% perdido. Então, a partir daí começaram as minhas dificuldades. E hoje, nos últimos 2 anos, piorou bastante, que eu já estou com 100% do campo visual perdido e atingi um pouco da visão frontal aí. Então, no geral, eu estou com 30% de visão só. Então, já sou considerado deficiente visual, já tenho RG, que me identifica como deficiente visual, já faço uso da bengala, da tarja verde, que significa que eu não sou cego total. Apesar de ter muito pouca visão, eu ainda tenho. Então a bengala verde é para indicar que eu não sou 100% cego, 100% sem visão. E lembrando, pessoal, que essa doença, ela ainda não tem cura. O Carlos já fez pelo HC uma cirurgia de célula-tronco, mas infelizmente ainda é teste, né? E infelizmente ainda não tivemos resultados positivos, tá? E me fala uma coisa, Carlos, qual a sua maior dificuldade quando você sai nas ruas de Ribeirão? Tá. Mesmo com a bengala, tenho grandes dificuldades, né? E todos os deficientes visuais também. As calçadas são muito irregulares, muito cheias de altos e baixos, então isso dificulta muito a gente se locomover com uma certa velocidade. Temos que ir bem devagar. Também no centro da cidade existem algumas calçadas que têm um alto relevo para o deficiente visual se seguir, se orientar por ali. E isso não é em todos os lugares e nos bairros também não. Então a dificuldade é essa, ter essa orientação, né, que poderia se estender nos bairros e em todas as calçadas do centro da cidade. E também árvores, que às vezes não tem poda e as árvores estão com os galhos baixos. Eu bato a cabeça, uma vez eu quase furei um olho porque o galho bateu aqui bem na pálpebra. Então, manter as árvores podadas numa altura padrão para evitar que a gente acabe se chocando aí, né? Então, são pequenas coisas que, se fizer, vai ajudar bastante a gente. Inclusive os cadeirantes, né? As calçadas regulares vão ajudar os cadeirantes, muitas vezes não tem aquelas rampas nas esquinas para subir com a cadeira de rodas em todos os lugares, isso dificulta bastante a vida aí de quem é deficiente. Então, assim, na realidade, o deficiente, ele quer sim o auxílio, né, lógico, mas ele quer ser independente. Então, quando ele sai às ruas, na casa dele, geralmente ele já se acostumou com o ambiente, mas quando ele sai às ruas, ele quer ser independente, ele não quer ficar dependendo do auxílio de terceiros. E isso é uma coisa que dá para se fazer se você tiver realmente a empatia, um olhar mais carinhoso, né, com pequenos detalhes que a gente pode mudar. Dá para o deficiente, o cadeirante, a pessoa que anda de muleta, o deficiente visual e outras deficiências que depende da mobilidade, às vezes a pessoa precisa sair sozinha, ela conseguir se movimentar sem a ajuda de ninguém, ela conseguir se orientar com os próprios recursos que tem. Então, eu enfrento esse problema hoje, né? O Carlos não
Então, às vezes ele precisa pegar um ônibus e fazer o que ele tiver que fazer sozinho. E ele encontra realmente muita dificuldade quando ele vai sozinho. Como a Conceição falou, é importante para a gente nos virarmos sozinhos. É digno para a gente. A gente não quer ficar dependendo de ninguém. A gente quer ser independente. Isso significa dignidade, sabe? Autoestima. Então, quanto mais coisas existirem para nos auxiliar, nós que somos deficientes visuais ou com qualquer deficiência, é ótimo, porque assim a gente se sente cidadão de verdade, né? Tenho dificuldades quando vou no centro da cidade, né? Por quê? Porque eu nasci enxergando. Então a minha locomoção é bem melhor do que uma pessoa que nasceu cega. Porque eu sei o que é uma porta, o que é uma guia, o que é um carro, o que é uma calçada. Então isso é muito mais fácil, eu consigo me virar muito melhor. Agora, quem é cego total desde de nascença, aí fica mais difícil ainda. Então, por isso da importância de ter todas essas facilidades para ajudar, porque aí essa pessoa vai ter condições de se virar cada vez melhor. Sim. Eu ando pelo centro da cidade, eu pego ônibus, e no terminal ali de ônibus, perto da rodoviária, aconteceu uma situação. Tem uma pessoa, eu não sei o nome da pessoa na realidade, mas eu vejo que ele é cego e que ele pega o ônibus ali, ele desce ali no terminal também. Aí teve um dia, no final da tarde, que eu vi que parecia que ele estava com algum problema. Ele ia, voltava, e eu estava conversando com uma pessoa, pedi licença para a pessoa e fui até ele para perguntar se ele estava precisando de ajuda, né? Aí ele me falou, estou sim, eu estou perdido. Eu desci na plataforma, acho que errada, e estou perdido. E eu falei, o que você precisa? Eu posso te ajudar? Ele falou, eu preciso ir para o lado que é a rodoviária para pegar meu segundo ônibus. Eu falei, mas como que eu te auxilio? Ele falou, você me dá o braço e eu vou com você até lá. Então eu fiz isso, atravessei ele ali no sinal, ele me agradeceu e a partir dali ele falou que ele já conhecia o trajeto, que ele fazia todos os dias, e ele conseguia se virar a partir dali. Só que assim, ali no terminal rodoviário, ali no terminal de ônibus, né, tem as marcações ali no chão, tá, para o deficiente visual. Só que mesmo assim foi insuficiente, porque ele ficou perdido do mesmo jeito. Então o que poderia ter, na minha opinião? Alguma coisa que ele pudesse ouvir. De repente, plataforma A, plataforma B, plataforma C. Assim ele conseguiria identificar que plataforma ele estava para que ele conseguisse sair. Então são detalhes, são pequenos detalhes que no dia a dia dá para se corrigir, dá para melhorar e fazer o que o Carlos falou, a pessoa se sentir mais digna, mais independente, sem precisar da ajuda de terceiros, né? Então é isso que Ribeirão precisa, um olhar mais carinhoso, um olhar mais humano para as pessoas com deficiência, seja o cadeirante, seja o deficiente visual, seja qualquer tipo de deficiência. Nossas calçadas são muito irregulares, cheias de buracos, cheias de problemas. Então, para a gente que tá normal, já é difícil, às vezes a gente tem que andar pela rua, né? Eu faço muito isso. Não é adequado, porque se eu for pela calçada eu vou demorar muito. Então ali do lado, pertinho da guia ali, eu vou, é mais regular, aí eu consigo ter um pouco mais de fluência para andar. Mas não é adequado, né? Eu tô na rua, a rua não é lugar pra gente andar. Então nós temos que fazer com que as calçadas se adequem. Aí a gente pode andar direitinho, né? Onde tem que ser, onde que se anda mesmo. Sim. Então, o que eu queria falar para vocês? Se inscrevam no canal, tá? Você que é cadeirante, você que tem alguma deficiência, relate aqui pra gente as dificuldades que você encontra. Você, melhor do que ninguém, pode nos orientar a te auxiliar da forma mais adequada. De repente você tem alguma ideia, fala, olha, se fizesse isso ia ficar melhor pra gente que é deficiente visual, pra gente que é cadeirante, pra pessoa que anda de muleta. Então, as pessoas que não conseguem falar, às vezes eu vejo pessoas no sinal, né, com plaquinha, escrito eu sou deficiente.
Então tem muitos detalhes que precisam ser verificados para auxiliar essas pessoas. Porque assim, são cidadãos como todos, pagam seus impostos, merecem o nosso respeito e a nossa atenção. Então esse vídeo de hoje é justamente para alertar e chamar a atenção da população para que a gente consiga, todo mundo junto, auxiliar com ideias. Todas as ideias são muito bem-vindas. Tem muita gente que tem às vezes um amigo, uma pessoa da família que tem alguma deficiência, os idosos também, alguns eles vão ficando surdos, né? Às vezes a pessoa não ouve direito, então de repente alguns detalhes que a gente precisa adequar para poder auxiliar essas pessoas a realmente terem mais dignidade, serem mais cuidadas mesmo, com esse carinho, esse olhar, tá? Então eu queria deixar para vocês o meu abraço, realmente deixem seus comentários aí, tá? Acompanhem o nosso trabalho. Nós existimos, nós deficientes visuais e todos que temos uma deficiência, existimos e precisamos de um olhar mais carinhoso das autoridades e da sociedade, para que possamos ter mais dignidade e podemos ter mais alegria de viver no nosso dia a dia, né? Deus no coração sempre, né? Jesus no coração sempre. A gente tem a fé, mas a gente precisa também do auxílio dos homens, não só do auxílio de Deus e de Jesus. Inscreva-se no canal, coloque a sua ideia, coloque o que você acha que pode ser feito. Eu tenho o meu anjo da guarda aqui comigo, né? Por isso que eu agradeço a Deus sempre por ter ela do meu lado, porque ela me auxilia, então não me sinto sozinho. Então coloque a sua ideia, que assim a gente pode batalhar isso junto para tentar melhorar junto, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço para todos.